Oportunidade na área comercial, a maior cidade canadense em uma das maiores cidades da América do Norte, Toronto. Vamos lá nessa área que ajuda a trazer tantos brasileiros para o Canadá. Convidei o meu amigo Fábio, representante do Humber College. O college tem muitos cursos voltados à área de negócio, que conversa muito com a indústria, e por isso pedi a presença ilustre dele aqui para falar sobre a área comercial da cidade de Toronto. Como é que você está, meu amigo Fábio? Tudo bem? Tudo bem, Francisco, e você? Tudo ótimo, é um prazer sentar aqui com você, né? Eu acho, Fábio, Prazer é meu. comercial algo muito grande, né? Mas eu Pode acho falar de tudo. a teoria do Einstein, né? A teoria de tudo. Mas eu acho que a área comercial é a área que nós temos, sei lá, talvez 80%, 70% dos nossos clientes, eles estão vinculados à área de negócios, à área comercial, né? A gente vai falar, né, de uma cidade que tem uma economia absurda como a cidade de Toronto. A gente está falando, né, de uma das maiores empregabilidades. Empregabilidade no Canadá, na maioria dessas áreas, como geral, né, Fábio? Sim, sim. Eu acho que, eu sempre falo, né, Francisco, eu acho que uma das grandes vantagens de Toronto é abranger todo tipo de profissional, então tem espaço para todo mundo, mas a área comercial, né, Toronto, maior cidade, é o centro financeiro, é o centro cultural ali do Canadá, então acaba que a área comercial, como a gente falou no começo, é uma área que abrange tudo e que tem espaço para muito tipo de profissional, né, então e Toronto, por estar ser a capital financeira, a capital comercial do Canadá, tem muita oportunidade, então isso eu acho que é bem bacana de Toronto. Eu não consigo, na verdade, imaginar. A área comercial é muito grande, como a gente falou, né? Por exemplo, financeiro, né, também vai para uma área comercial, né, e tudo mais. Por exemplo, em Vancouver nós não temos bolsa de valores, e você não tem uma cidade também muito forte, Vancouver, mas, por exemplo, existem áreas que a cidade ela não atende muito. Em Toronto, eu não consigo imaginar uma área que não tenha oportunidade. Quando você chega em Toronto, não chega aí em Toronto, você chega em Mississauga, ali pertinho da Humber, né, e tudo mais, Do lado. e você vai começando a ver, né, de um lado e de outro, outdoor e aquelas de algumas das maiores empresas do mundo, seja ela de transporte, logísticas, de tecnologia, seja de diversos ramos de negócio. Não é fácil de falar. É realmente É isso, é isso. a gente sempre faz aquela, né, aquela comparação, é o nosso São Paulo, né, é o nosso Nova York aqui do Canadá. Realmente, Toronto tem uma força comercial muito grande, independente do se você for entrar dentro, seja na área de vendas, seja na área de marketing, seja na área de finanças, seja na área de negócios em geral, na área administrativa. Quando a gente fala de Toronto, a gente fala das Sim. maiores oportunidades do Canadá, né, Fábio? E eu acho que é isso, assim, é exatamente isso que a gente falou, né? Abraça todo tipo de profissional, por mais que a gente saiba que algumas áreas tenham mais demanda, né? Então a gente sabe que a parte financeira, a parte de marketing, tanto que a maioria dos colleges oferecem programas nessa área, porque de fato o mercado consegue absorver esses profissionais, né? Mas é o que a gente falou, é difícil a gente pensar numa área que você não consiga se empregar em Toronto, mas é o que a gente falou, algumas áreas com muito mais empregabilidade, outras com demanda, mas nem tanto, com uma demanda um pouco menor, mas ainda assim eu acho que abraça e acaba acolhendo todo tipo de profissional em todo tipo de setor. A gente sabe que tem algumas demandas futuras aí, né? Então, hoje em dia a gente fala muito sempre da área da saúde, que é uma área mais delicada, de tecnologia da informação, né? Então aí tem grandes empresas de tecnologia. Todas essas áreas também precisam da área comercial, né? Uma das áreas com maior empregabilidade que Sim, nós temos tudo, absolutamente tudo. ou voltada, né, à tecnologia. Então, assim, não existe, essas áreas não existem, na verdade, sem uma área comercial, né? Comercial. A gente fazer uma diferença, né? Eu quero aumentar minha empregabilidade no Canadá, tudo mais. O mercado canadense ele tem algumas diferenças em relação ao mercado brasileiro. O mercado de trabalho canadense ele tende a ser muito mais especialista do que generalista, né? É muito comum um cliente chegar para a gente, eu quero escolher um curso para ir para o Canadá e tudo mais. A visão da 3RE é sempre aumentar o máximo possível, né, a empregabilidade daquele cliente, por duas razões meio óbvias. Uma, que a gente vai conseguir aumentar o seu salário, né, aqui no Canadá, e duas, que a gente aumenta a sua possibilidade de imigração, porque processos de imigração são ligados a processos de trabalho.
Então, assim, é muito comum, né, Fábio, clientes que não sabem o que querem fazer da vida aqui no Canadá. E talvez o General Business seja uma opção bem legal. Do contrário, a gente escolher alguma especialização, né, Fábio, é fundamental. Faz total diferença. Exatamente. Sem entrar muito em detalhes, aqui eu sou apaixonado por um curso da Humber, que ele vai nessa veia. Primeiro que muitos clientes querem fazer cursos de 2 anos, né, em Toronto, por questão de ter até 3 anos de PGWP e tudo mais. A província de Ontário, tradicionalmente, ela não tem tantas pós-graduações de 2 anos. E a Humber fez um negócio que eu achei muito inteligente. É uma pós-graduação de 2 anos. Que no primeiro ano você vai estudar business mais geral. Ou seja, lembra, Francisco, mas você falou que quanto mais especialista, melhor. Sim, vai ter uma noção de como funciona business no Canadá e tudo mais. Tem algumas coisas que são diferentes do Brasil. Eu gostei disso, não gostei daquilo. A minha cabeça mudou no meio aqui desse meu primeiro ano do college. No segundo ano, você vai escolher a sua especialização. E o segundo ano ele é basicamente uma pós-graduação de 1 ano altamente especializada dentro de uma área XYZ. Eu acho muito legal disso. Já pode ficar no meu lugar, tá explicando o curso melhor que eu já. Eu acho muito inteligente aquilo ali, Fábio. Não é o único curso que existe. Só porque, como eu estava explicando sobre essa questão do mercado de trabalho, eu achei interessante explicar isso aí. Então, assim... Essa é a grande sacada do curso, é exatamente o que você falou. O aluno ele pensa, eu vou fazer um global business, que é exatamente o contrário do que a gente falou, de ser mais especialista. Mas a grande sacada do programa é essa, dele poder, no segundo ano, escolher uma especialização. Tem 9 especializações dentro do programa, que nada mais são do que cursos de pós-graduação de 1 ano que a gente já oferece. No primeiro ano ele tem aquela... Pode falar. Quando você olha a grade, né, do segundo ano, você vai ter uma grade... Que eu achei isso fenomenal. A pessoa experimenta o Canadá, o Canadá vai ser diferente do que você imagina, mas ao mesmo tempo você consegue se encaixar no que é a empregabilidade daqui, né, Fábio? E independente da área que o aluno escolher, especialização, quando ele vai para a área comercial, ele precisa ter uma noção financeira, uma noção de marketing, uma noção de gestão de pessoas. Então ele tem isso no primeiro ano, e mesmo que ele vá depois, no segundo ano, para, sei lá, na parte de gestão de eventos, ele precisa, né, ter essa base de negócio, de comercial, para depois ele se especializar em eventos. Então isso do programa também é uma sacada muito grande. Ele te dá essa parte, né, o básico, conhecimento básico, e aí no segundo ano você vai para aquilo que você de fato quer fazer. E é o que você falou, no primeiro ano ele tem a chance de experimentar ali. Estou vendo marketing, ou então estou vendo finanças, ou então estou vendo lá, publicidade, e aí ele tem esse tempinho para escolher exatamente o que ele quer fazer, mas ainda assim com aquela pegada comercial do primeiro ano. Então é muito legal. Eu até uso aqui o exemplo aqui, eu vi um rapaz aqui que ficou muito meu amigo, hoje em dia anda de bicicleta comigo e tudo mais, né? Aí, subindo a bicicleta, você começa ali, quando eu conheci ele ali e tal, nós começamos a trocar uma ideia. Pô, cara, o que você era no Brasil? Eu era advogado. Legal, e aqui você está fazendo que curso? Ele não era cliente da 3RA, ele é do sul do Brasil, ele falou, Chico, eu nunca tinha ouvido falar da 3RA. Eu falei, então eu vou te perdoar. Se eu nunca tinha ouvido falar, eu vou te perdoar. Não procurou direito, né? Aí eu vou fazer um curso de General Business. Ele faz isso. Aí ele assim, mas por que e tal? E aí eu expliquei para ele essas questões do generalista. E ele ainda vem de uma carreira, que é uma carreira de advocacia, que é uma das mais complicadas para a gente linkar aqui no Canadá, porque a base do direito é diferente do Brasil e daqui e tudo mais. E eu comecei a perturbar ele, a ele procurar uma outra graduação. E era uma outra agência, eu por ética também falei, vá, conversa com a sua agência e tal, tudo mais. Perturbei ele, inclusive perturbei um pouquinho a escola, uma escola aqui de Vancouver, expliquei a situação para fazer besteira com esse aluno, né, e tal, não sei o que, e tal, conversei. E ele optou por ir, eu dei 2 indicações para ele como advogado, achei bem interessante, sempre muito interessante um caminho de, por exemplo, de RH, você tem uma das maiores empregabilidades dentro da área comercial, uma área que vai trabalhar com leis e relações, ou seja, está linkado ao proveitante anterior. Ele também fez uma outra de negócios internacionais. Não deu outra. Quando ele terminou, ele me agradeceu muito, ele se identificou mais no RH, e ele estava recebendo uma proposta atrás da outra, inclusive propostas que eram muito altas para ele, pelo conhecimento. Ele falou, cara, tipo, que é para ser minha proposta depois, né, e tudo mais. Mas eu achei legal que
acabou sendo um pouquinho mais fácil explicar para ele essa questão do mercado, que ele já estava aqui. Mas é bem legal para você que está aí, né, tendo informações aqui de qualidade, para que você entenda essas diferenças do mercado, né, brasileiro para o canadense. Mais especialista você for, maior deverá ser a sua empregabilidade, maior deverá ser a facilidade, né, e que você entra no mercado, que você cresce no mercado, né, Fábio? Que é bem diferente do Brasil, né? Sim, e quando a gente fala isso, né, a gente bate muito nessa tecla, né, do aluno escolher um curso que vai ampliar a chance de empregabilidade dele, né, mas isso não significa que ele precisa fazer um curso genérico. Ele pode buscar alguma especialidade área que ele estava antes, relacione com aquilo que ele já é formado. Exato, é isso aí, exatamente. Então ele consegue ainda assim fazer um curso específico dentro daquela área que ele já tem experiência, ou que ele já é formado, enfim, ainda assim ampliar o leque de possibilidades de empregabilidade aí depois de formado. Então é muito comum e é por isso que a gente sempre fala, né? Precisa escutar a questão da importância de ter um especialista ali, fazer essa consultoria que vai muito além de simplesmente fazer a aplicação do college, mas para o especialista poder entender ali, né? Qual é o seu objetivo, a sua carreira, de que maneiras, principalmente se você pensa em migrar, como que o curso pode te ajudar nessa questão de empregabilidade. Então é super importante falar com um especialista, procurar o time, né, da 3RA para que você possa de fato estudar, para a gente possa de fato estudar o seu caso, entender e achar a melhor opção. Tem muita gente, usando a questão do advogado, tem muita gente que fala, sou advogado e vou fazer um paralegal. Nem sempre é a melhor opção. A gente consegue fazer o aluno ficar na área jurídica, em contato com a área jurídica, sem necessariamente fazer um curso que esteja 100% relacionado à área jurídica. Legal, inclusive a pessoa ter problemas sérios com o visto dela, né? Porque a gente fala sempre a partir do visto, sem dúvida. A imigração, ela começou a criar problemas na razão do seu estudo com a razão de você vir para o Canadá, porque é visto temporário para você melhorar na sua carreira e voltar para o Brasil. Se você é um advogado no Brasil, como é que você explica que você vai fazer um curso de paralegal, que ele é mais abaixo do curso que você vai acrescentar na sua... Não é só isso, Fábio. Eu acho que, assim, tem muitos outros poréns. Não é só uma questão de visto. A gente vê muitas vezes a pessoa assim, eu quero fazer um curso só para emigrar depois. Esse curso pode te ajudar muito a se manter no Canadá, a ter um estar na sua vida, a crescer profissionalmente, o seu processo de imigração. Muitas vezes as pessoas estão no Brasil e dizem, eu quero ir para o Canadá, quero ir para o Canadá. Calma, não é só vir para cá, é te manter aqui. Então, qual é o melhor curso para você, né, de um dos maiores colleges do Canadá? Então, clique no link que está aparecendo aqui embaixo, assista a apresentação do Fábio. Com certeza será um prazer te ajudar a vir para o Canadá, vir para a área comercial, vir para o Humber, que é um dos melhores colleges do Canadá, né? Mas assista com calma, né? No seu tempo. Legal que hoje você está on demand, do conforto da sua casa, e puxa o máximo de informações. Você vai ter todos os contatos da 3RA para te ajudar, né? E tire o máximo de informação de qualidade que você pode ter, né, de um dos maiores colleges públicos canadenses. Não é isso, doutor Fábio? Isso aí, assistam a apresentação, depois entrem em contato com o time da 3RA para poder tirar suas dúvidas. Se precisar, a gente faz um atendimento em conjunto aí com os especialistas da 3RA para entender o seu caso, ver o melhor programa para você. Então, assistam a apresentação, anotem suas dúvidas, entrem em contato depois com a 3RA, que se precisar a gente conversa todo mundo junto para achar a melhor opção de curso, ver qual é a melhor estratégia para você. Então, escrevam aí, enfim, assistam que a gente vai vocês depois com o maior prazer. Isso aí, muito obrigado, Fábio, e muito obrigado a você que está aí nos assistindo. Assista a apresentação do Fábio, entenda os cursos da Humber, e aí você vai ter a oportunidade de conversar com o consultor da 3RA. Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, um abraço, tchau, tchau. E aí, curtiu o vídeo? A gente preparou um material super legal para você se preparar para o Canadá. Melhor, e que é gratuito. É só clicar no link que está na descrição desse vídeo e se inscrever. Um abraço e até a próxima.